Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Lilico. Existo. João Alberto Minaré. José Francisco Abrão Miziara. Luiz Carlos Anastácio, presente. Olímpio Jorge Nabem Uripinho. Oswaldo Cael, presente. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correia. Sebastião Rodrigues de Oliveira. Invocando a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro abertos os trabalhos, solicitando a todos que em pé ouçam a execução do hino nacional. Solicito ao segundo secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. O vereador Dr. Kiko solicita a dispensa da leitura da ata. É regimental, coloque em votação. Se concorda, permaneça como estão. Se contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Suspensão da leitura da ata da sessão anterior. Está em votação a ata da sessão anterior. Se concorda, permaneça como estão. Se contrário, se manifestam. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Comunicações.
Ministério da Educação. Informamos a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, PNAE, 112.824. Ministério da Educação. Informamos a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação conforme abaixo. Encontra-se à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Atenção, senhores vereadores, convite do Conselho Municipal para assuntos da pessoa portadora de deficiência para a segunda Conferência Municipal, para assuntos da pessoa portadora de deficiência. Entendi. A ser realizado no dia 21 de setembro, a partir das 8 horas, no auditório João Cornélio Perini, à disposição dos senhores vereadores na Secretaria. É o nome da conferência. Ah, tá. Eu pensei que tinha repetido. Comunicado da Promotoria da Justiça de Barretos sobre o arquivamento da representação apresentada pela Associação da Cidadania contra o repasse de verba da Prefeitura para a Santa Casa, aprovado por esta Casa de Leis, à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Você não pôs? O que é? Da Santa Casa. O que é da Santa Casa? Um convite? Pegou, Depois você traz, eu faço. Pode ser isso aqui? Convite. Palestra melhorando os resultados das empresas através da qualidade. Dia 20/09 de 2004, terça-feira, no Teatro do Grêmio, na Secretaria à disposição dos senhores vereadores em benefício da Santa Casa de Misericórdia da nossa cidade. Cadê o processo? isso. Tudo isso aqui? Não, é o primeiro. Ah, tá. Deixa eu pegar essa pasta para vocês. Aqui. Pode ler. Discussão única. Pareceres da Comissão de Justiça e Redação, sendo o primeiro pelo normal, tramitação, e o segundo pela inconstitucionalidade do projeto de lei 071 de 2005, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem, que isenta o cidadão desempregado do pagamento da taxa de inscrição em concurso público municipal. Os membros da comissão, o membro da Comissão de Justiça e Redação, José Francisco Cabral Miziara, elaborou parecer favorável pela normal tramitação do projeto de lei. Os membros da Comissão de Justiça e Redação, Dr. Otávio Alves Garcia, Dorival de Almeida Júnior, elaboraram os parecer pela inconstitucionalidade do projeto de lei. Eu vou solicitar ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer dos membros pela inconstitucionalidade. Pela ordem, doutor Cael. Senhor presidente, eu não tive acesso ao projeto. Estava discutindo na sala de Vossa Excelência e o vereador Paulo Corrêa, inclusive, me fez uma sugestão de uma possibilidade de eventual emenda. Para que eu possa analisar, eu preciso ter conhecimento do projeto. E como eu não tenho conhecimento total desse projeto, eu não posso opinar a respeito de um parecer ou de outro. Por isso eu solicito vista. É regimental, eu coloco em votação. Se concorda, permaneça como estão. Com o pedido de vista do vereador Dr. Cael, permaneça como estão. Aprovado o pedido de vista, encerra-se a discussão e a leitura dos pareceres.
Atenção, senhores vereadores, está no cumprimento. Discussão única. Projeto de Decreto Legislativo 11/2005, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas, que aprova as contas da Prefeitura Municipal relativo ao exercício 2003. As comissões de Finanças, Orçamento e Contas elaboraram o parecer original para o projeto em questão. A Comissão de Justiça e Redação elaborou o parecer pela normal tramitação do projeto de decreto legislativo. O vereador Dr. Kiko solicita a dispensa da leitura regimental. Os que concordam permanecem com condições contrárias se manifestam. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permanecem com comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo. Ah, não, desculpa. Me desculpa, doutor. Aprovado contra o voto do doutor Otávio Alves Garcia. O vereador solicita a redação final. Não, mas não está aqui. Pode continuar lendo. O vereador doutor Kiko solicita apreciação da redação final e regimental, coloque em votação. Os concordam permanecem como todos, os contrários se manifestam. Está em discussão a redação final. Não havendo oradores, está em votação. Doutor Otávio. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Redação final. Aprovado contra o voto do doutor Otávio, redação final. Esse daí é do exercício das contas da Prefeitura do exercício 2003. Agora voltando para a ordem do dia. Primeira discussão. Não tem. Não, aquela lá não. É sem vergonha. É balancete. É outra discussão. Voltando novamente para a primeira discussão. Projeto de Lei Complementar 03/2005, José Francisco Cabral Miziara. Inclui dispositivo na Lei Complementar 05 de 27 de dezembro de 1994. Comissões de Justiça, Redação, Urbanismo, Serviços e Obras Públicas elaboraram parecer favoráveis. O vereador João Alberto Minaré solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação o projeto de lei complementar. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar em discussão única. Em primeira discussão única. O vereador Dr. Cael solicita apreciação e redação final na sessão de hoje. Pedir a segunda? A segunda de sexta. A segunda. Isso aqui está errado. Segunda discussão e redação final na mesma sessão. O vereador Dr. Oswaldo Cael solicita a apreciação em segunda discussão na sessão de hoje. Os concordam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está em discussão redação final. Segunda discussão. Em segunda discussão. Está tudo errado. Em segunda discussão, a redação final. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final em segunda discussão e votação. O projeto de lei que você não pôs aqui, que passou até aqui. O que nós vamos? Discussão única. Não, é aqui. Deixa eu ver qual que é o primeiro. Ah, esse daí é aquele projeto que dá para você. Do site. Ofício 314/2005, Serviço Autônomo de Água de Esgoto, SAEB. Encaminha balancete referente ao mês de junho de 2005, com adiamento de 15 dias pela essa presidência. Eu já fiz a auditoria, se encontra à disposição dos senhores vereadores comigo. Está liberado para votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Se o senhor fez a auditoria, eu gostaria de ter vista para ler a auditoria antes da votação. Se encontra particular eu que fiz, você pode pegar comigo e depois eu te entrego. Coloca em votação. Colocou em votação. Eu coloco em votação, os concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O processo.
O processo. O pedido de vista. Isso. 1469 de 2005 do SAI. Aprovado o pedido de vista por uma semana do vereador André Rezec. O que é isso? Acha aí para mim que eu vejo. Requerimento, pode ler o que está na ordem do dia. Requerimento 549. É isso daí mesmo. Requerimento número 549 de 2005, de autoria do vereador André Luiz Rezec e outro, que requerem oficiar o senhor prefeito municipal, solicitando-lhe que lhe encaminha a esta casa cópia de prestações de conta e repasse da importância mensal à Santa Casa de Barretos, com vista ao vereador Dr. Cael, que se manifestou. Agora, no final da tarde, começo da noite, me chegou uma documentação que eu havia solicitado, eu não tive tempo de analisá-la, chegou depois das 18 horas. Então, eu peço mais uma semana para que tenha condições de elaborar o meu parecer. Nós vamos colocar um de cada vez, 149, eu coloco em votação, encerra a discussão se haver o pedido de vista. Aprovado o pedido de vista do vereador Cael. Prorrogação de vista por mais uma semana. Processo 17.6, requerimento 550. Pedido de vista pelo Dr. Cael, coloco em votação, se concorda, permanece como estão, os contrários se manifesta. Prorrogação por mais uma semana. Aprovado por unanimidade o pedido de prorrogação de vista do vereador Dr. Cael. Requerimento 553. Paulo Henrique Correia. Requer oficiar o senhor prefeito municipal solicitando-lhe informações relativas à instituição de uma farmácia popular em nosso município. Com vista ao vereador Oswaldo Cael, que não apresentou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Senhor presidente, senhores vereadores, eu havia solicitado vista porque nós fizemos, no mandato passado, uma propositura idêntica. E os considerandos desse requerimento do vereador Paulo Correia são coincidentes com o nosso, então, pela tramitação. Em discussão, o requerimento 553, Paulo Henrique Correia. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o requerimento 553, Paulo Henrique Correia. Ofício número 316, Instituto da Previdência do Município de Barretos, encaminha balancete referente ao mês de agosto de 2005. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborar o parecer pela regularidade formal do balancete referente ao mês de agosto de 2005 do Instituto da Previdência do Município de Barretos, IPMB, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo análise final. O vereador Paulo Correia solicita dispensa da leitura. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Aprovado por unanimidade o processo número 316. Processo 1811. Balancete, Luiz Carlos Anastácio outro, apresenta um balancete referente ao mês de agosto de 2005. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou parecer pela regularidade formal do balancete referente ao mês de agosto de 2005 da Câmara Municipal de Barretos, deixando ao plenário análise final. O vereador Dr. Oswaldo Cael solicita dispensa da leitura. Está em discussão. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o processo 1811 de 2005.
O vereador Existo me ligou assim que começou a sessão, que ele estava levando a esposa dele até a farmácia e ia atrasar, e a diretora me lembrou só para fim de esclarecimento aos senhores vereadores. Englobamento. O vereador Dr. Kiko solicita englobamento, é regimental, da matéria é regimental, coloca em votação, são quatro permanentes comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o englobamento da matéria. Procederei à leitura das proposituras. O vereador que desejar discuti-lo deverá solicitar destaque. Requerimento número 565. Mandioquinha. Requerimento 566. Oripinho. Requerimento 567. Oripinho. Requerimento 568. José Francisco Abrão Miziara. Requerimento 569, Sebastião Rodrigues, Mandioquinha. Requerimento 570, Sebastião Rodrigues. Requerimento 572, André. Requerimento 573, André. Requerimento 574, Paulo Henrique Correia. Requerimento 575, Dorival de Almeida Júnior. Requerimento 576, Oripim. Requerimento 577, Existo. Requerimento 578, Luiz Carlos Anastácio. Destaque. Requerimento 579, Luiz Carlos Anastácio. Requerimento indicação 354, Euripim. Indicação 355, Euripinho. Indicação 356, Oripim. Indicação 357, Paulo Correia. Indicação 358, José Francisco Abrão Miziara. Indicação 359, Luiz Carlos Anastácio. Indicação 360, André. Indicação 361, Lilico. Indicação 362, Lilico. Indicação 363, Existo. Indicação 364, Luiz Carlos Anastácio. Indicação 365, Mandioquinha. Indicação 366, Oswaldo Cael. Eu vou solicitar inversão preferencial, senhores vereadores, colocar em votação desse requerimento meu 578. 578. Concordo, permaneço como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o requerimento 578. A inversão preferencial. Ô, Kiko, senta aqui um pouquinho. Senhores vereadores, José Francisco Abrão Miziara, que assume a presidência desta casa, sempre nosso presidente, doutor Otávio Alves Garcia, que estou falando do senhor porque gostaria que Vossa Excelência acompanhasse esse requerimento e essa minha palavra. Hoje eu estive em Ribeirão Preto, onde eu tive a oportunidade, Kiko, de falar com o subresponsável delegado da Polícia Federal, que eu fui falar com ele, doutor Otávio, a respeito desta rádio pirata que vem no ar na nossa cidade, fazendo defamação, calúnia contra homens públicos, honestos, sérios, que trabalham, contra vereadores, contra associações, e o cidadão montou-se uma rádio pirata na nossa cidade, com desequilíbrio total, porque ele aproveita da deficiência
que ele tem e faz aí calúnias, defamação contra as pessoas sérias. E durante essa semana nós podemos acompanhar várias vezes essa pessoa usando uma rádio pirata para fazer acusações a respeito das nossas condutas, vereadores, homens públicos. E chegou no meu conhecimento que esse moço, a semana passada, havia falado um monte de besteira do vereador Lilico. Eu fui tirar a informação e era verdade. Depois, até a diretora da casa ouviu, escutou também. Depois me liga o Juninho, aquele moço que está lá atrás, pedindo para mim sintonizar na rádio, que ele estava falando barbaridade. Semana passada, o nobre companheiro doutor Otávio também fazia queixa que esse cidadão desequilibrado, usando uma rádio pirata, uma rádio sem criatividade, ilegal, para fazer calúnias e defamação, principalmente de vereadores. Eu tive na Polícia Federal hoje, fui muito bem recebido. Lá da Polícia Federal, nós ligamos para a Anatel, eu fiz a minha denúncia via telefone e estou fazendo hoje, isso orientado pelo delegado que me recebeu, que eu fizesse o requerimento da Câmara, que eles também vão entrar em contato com a Anatel para ver se toma as providências urgentes. Cidadão, ele vem falando coisas indevidas, denigrindo a imagem de pessoas que ele não conhece e não sabe o princípio que é o meu. Se ele soubesse o meu princípio, a minha luta, o meu caráter, eu não precisava abrir rádio pirata para ficar defamando ninguém. Cheguei a essa casa com batalha, com luta, muitos me conhecem, e nunca usei da artimanha de falar mal da vida dos outros para chegar a vereador ou a cargo público nenhum. E tive tantas oportunidades de colocar aqui no sindicato uma rádio comunitária para atender os trabalhadores, não quis fazer porque era ilegal. E tudo que é ilegal eu não admito que seja feito com a entidade que eu represento. E ele vem fazendo essas acusações. A semana passada foi o doutor Otávio e eu, essa semana foi o Lilico, ontem eu de novo. Então, eu estou tomando as providências, por isso que eu apresentei esse requerimento para a Anatel. Hoje, eu dizia lá para o delegado da Polícia Federal, que estava substituindo, que parece brincadeira, as pessoas falam o que quer, denigra a imagem dos outros do jeito que querem e nada acontece. Eu acho que tem que pôr um fim nisso, tem que parar com essa brincadeira, as coisas têm que ser feitas com honestidade, com transparência, e não ficar aí denegrindo imagem, principalmente de vereadores, sem ele ter, primeiro, licença para ter uma rádio comunitária. Segundo, mesmo que seja qualquer órgão de imprensa, todas as vezes que denegrir a imagem de vereador, sem vereador merecer, eu serei um defensor. Não foi porque foi com o doutor Otávio, foi com o Lilico, foi comigo. Amanhã pode ser com o Existo, com o João Minaré, com o André, com quem que for. Não tem princípios e muito menos condições psicológicas de estar onde ele está. Porque ele tem problema particular, é problema dele, mas não deve aí ficar acusando e fazendo ameaças e fazendo calúnia, como ele fez a respeito do vereador Lilico, como ele fez esses dias do doutor Otávio, como ele fez de mim ontem, e como que ele está fazendo continuamente num programa que ele tem, pirata, na rádio dele. Por isso é esse requerimento que eu estou encaminhando para a Anatel, fiz hoje, lá da polícia, via telefone, conforme o delegado me orientou, e estou esperando